Amigos, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar aqui em Tatuí. Eu estive hoje de manhã na igreja de Nova Tatuí e agora à tarde aqui com vocês. E eu fiquei muito grato a Deus por ter me convidado, por Deus ter me convidado através de vocês. Obrigado, Michelson, para falar sobre a segunda mensagem angélica, para estar nesse programa sobre as 3 mensagens angélicas. Porque essa semana, de segunda até quinta, eu estive em gravação do Bíblia Fácil e o tema da temporada que eu gravei essa semana foram as 3 mensagens angélicas. Sabendo que essa é uma mensagem, a verdade presente, essa é a mensagem que a igreja precisa pregar ao mundo, essa mensagem é importante. Então, eu decidi preparar essa temporada sobre as 3 mensagens angélicas. Foram 15 programas que a gente gravou de segunda até quinta, cada programa sobre um aspecto das mensagens. Então nós tivemos bastante tempo, cada programa tem 1 hora, então foram 15 horas de estudo sobre essas 3 mensagens, sobre essa que é a mensagem presente. E essa temporada vai ao ar só em fevereiro. Então, vocês vão ter aqui um spoiler do que vai acontecer lá no Bíblia Fácil, de fevereiro até abril. Nós vamos estudar para milhares de pessoas, pela graça de Deus, essas 3 mensagens. E a gente tem ali na Novo Tempo uma audiência adventista muito forte, mas nós temos muitos e muitos não adventistas assistindo a Novo Tempo. E eu oro a Deus para que essas 3 mensagens apresentadas ali durante 3 meses possam chegar ao coração das pessoas e fazer o trabalho que precisa ser feito. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, por favor. Apocalipse capítulo 14. O Michelson já estudou ali a primeira mensagem. E agora nós vamos ver a segunda mensagem. Lá no Bíblia Fácil, eu gastei 3 programas para estudar a segunda mensagem. Então foram 3 horas vendo os 3 aspectos da segunda mensagem, né? Quem é a Babilônia, o vinho da Babilônia, o que ele é, e a queda da Babilônia. Eu fiz um condensado e prometo tentar ficar dentro do tempo que me deram aqui, tá bom? Então certamente coisas ficarão a ser faladas, mas serve como um incentivo para que você comece a estudar essas mensagens, ou volte a estudar, se você já estudou em algum momento. Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler o versículo 8, que é o versículo da segunda mensagem. Um segundo anjo o seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a segunda mensagem angélica. Ela tem uma coisa interessante, porque a primeira mensagem é dada em alta voz, a terceira mensagem é dada em alta voz, e não tem essa expressão aqui na segunda mensagem, alta voz, o que não significa que ela é menos importante, mas que de alguma forma essa segunda mensagem, como o Michelson falou, é uma denúncia desse sistema religioso que tem assolado o planeta com o seu vinho, com o vinho da sua prostituição. Então nós vamos passar aqui por alguns pontos, e eu quero começar falando sobre essa Babilônia, a Babilônia mística, nessa Babilônia sobre a qual João fala aqui no seu livro, né, no livro do Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. Na Bíblia nós temos esse nome Babilônia atribuído à Babilônia literal e a Babilônia mística de Apocalipse. Antes de continuar, só quero apresentar o Daniel. O Daniel está comigo ali, é o meu filho mais velho. Dá um tchauzinho aí, Daniel. O Daniel está ali. A Flor e o Luca estão assistindo lá do nosso hotel, Hotel Mendes, né, que é a casa do pastor Vinícius. O Luca tem 8 meses e a Flor está conosco também. A gente trouxe a família toda. E a gente está na casa do Vinícius porque não teve outra opção, né? A gente está lá. Estou brincando, irmãos. Estou brincando. Mas vamos continuar aqui. O Vinícius saiu, nem pegou a piada, né? Nós temos a Babilônia literal e a Babilônia mística, ok?
E para entender a Babilônia mística, a gente precisa entender alguns aspectos da Babilônia literal. Você sabe, o Apocalipse, para entender o Apocalipse, você precisa ir visitando todo o texto bíblico, o Antigo Testamento de maneira especial. É o que a gente chama de figura de linguagem na teologia de intertextualidade. Então a gente entende o Apocalipse a partir dos textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Então, para a gente entender o Apocalipse, a gente precisa entender textos do Antigo Testamento. E especialmente há uma ligação entre Daniel e Apocalipse. Esses dois livros da Bíblia são indicados pelo Espírito de Profecia, por Ellen White, como livros que devem ser especialmente estudados no tempo que nós vivemos. Então essa ligação entre Daniel e Apocalipse é vista, por exemplo, entre o final de Daniel e o início de Apocalipse. Você vê no final de Daniel, o anjo falando para ele: siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, o livro do Apocalipse acaba, ou melhor, o livro de Daniel acaba com um selo sobre ele é fechado até o tempo do fim, e Apocalipse 1 começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. E lá no capítulo 10 de Apocalipse, de maneira mais especial, nós temos esse livro de Daniel sendo aberto aqui no tempo do fim. Então essa ligação entre Daniel e Apocalipse é muito forte. E a gente tem no livro do Apocalipse 6 vezes essa expressão Babilônia. Tem Apocalipse 14:8, 16:9, 17:5, 18:2, 18:10 e 18:21. E em todas elas há o sentido de catástrofe, perseguição ou apostasia. Então, quando a Babilônia aparece no Apocalipse, João está falando ou de catástrofe, ou de perseguição, ou de apostasia. É isso que significa ali a Babilônia no Apocalipse. E essa é uma figura que João pegou emprestado, de maneira logicamente inspirada, pegou emprestado do Antigo Testamento de Isaías. Olha o que diz Isaías 13, 19 e 20. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas, e os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Essa aqui é uma profecia de Isaías sobre o fim da Babilônia. Então, a Babilônia física não existia mais quando João escreveu o seu livro do Apocalipse. Essa profecia que Isaías falou começou a se cumprir quando o Império Medo-Persa invadiu a Babilônia ali entre 539 e 538. Então, se a Babilônia física já não existia, João está falando de uma Babilônia espiritual, do que a gente chama de Babilônia mística. E aí tem 2 textos que nos ajudam a entender isso. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E 18:10 diz: e conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Então, para a gente entender quem é essa Babilônia mística, nós precisamos buscar, ou como age essa Babilônia mística, nós precisamos entender algumas coisas da Babilônia física. E a minha proposta para vocês agora é que a gente pense um pouco sobre a Babilônia física, a Babilônia cidade literal que existiu ali no Antigo Testamento, para a gente entender essa Babilônia mística da segunda mensagem angélica. Vamos começar então com essa primeira referência que nós temos à Babilônia, que é a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. E aqui eu quero retomar um ponto que o Michelson falou, porque há um movimento dentro da religião cristã
que é de descaracterizar ou desliteralizar os 11 primeiros capítulos de Gênesis. Né? Transformar tudo aquilo numa grande alegoria. E se tudo aquilo for uma grande alegoria, toda a teologia cristã cai por terra. Se Gênesis de 1 a 11 não for literal, nós não temos base para a teologia cristã. Por isso que o criacionismo é tão importante. E Gênesis capítulo 11 é o primeiro ponto para a gente entender Babilônia. A palavra Babel, lá no seu hebraico, não é Balau, ela tem o sentido de confundir. Então veja, quando Babilônia aparece na Bíblia a primeira vez, ela vem com o sentido de confundir. E aí a gente tem toda aquela história da Torre de Babel, da confusão de línguas. Então o primeiro aspecto que a gente precisa pegar da Babilônia literal, para a gente entender a Babilônia mística, é que o objetivo de Babilônia, ou um dos objetivos, é confundir. Ok? Vai guardando isso aí. Outra abordagem, outro objetivo de Babilônia, ou outra característica muito forte, é a abordagem cultural. A Babilônia literal, a Babilônia cidade do Antigo Testamento, ela tinha uma forma de abordar os seus inimigos, ou de conquistar os seus inimigos. Ela tinha uma abordagem cultural. Babilônia não destruía os inimigos de primeira. Babilônia não perseguia os inimigos de primeira. Babilônia primeiro aculturava os seus inimigos. Olha o exemplo de Daniel no capítulo 1, versículos 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. 3 e 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio do rei, ou no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aí no versículo 5, o rei ordenou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. O que aconteceu aqui? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, trouxe os nobres de Jerusalém para a Babilônia, e em vez de destruir esses nobres, em vez de destruir Jerusalém, Nabucodonosor quer mudar a cultura do povo. Nabucodonosor coloca aqueles jovens, dentre eles Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele coloca os 3 para estudar lá na UFBA, né? Que é a Universidade Federal da Babilônia. E eles vão estudar por 3 anos naquela universidade para aprender o quê? A cultura da Babilônia. Queridos, a Babilônia não destruía os conquistados, ela aculturava os conquistados. Por que eu estou enfatizando isso? Porque as estratégias da Babilônia mística são muito semelhantes às estratégias da Babilônia literal. E a Babilônia mística, essa Babilônia que é o sistema religioso romano, nós vamos ver mais na frente, e as suas filhas, que são todas as igrejas que aceitaram esse vinho da Babilônia, liderada pelo dragão, logicamente, eles têm uma estratégia para o povo, para o mundo. Eles não querem, inicialmente, destruir o povo de Deus. Inicialmente, a estratégia não é destruir o povo de Deus. Inicialmente, a estratégia é aculturar o povo de Deus. Vou ser mais claro. O que Satanás quer é mudar a cultura bíblica que tem na cabeça do povo de Deus para a cultura da Babilônia. E
Nabucodonosor tentou fazer isso com os 4, né? Inclusive mudando os nomes deles. E a gente tem lá um exemplo claro de como age a Babilônia. Portanto, a Babilônia não começa perseguindo, mas ela começa confundindo. E a sequência que a gente vê é muito clara. Porque depois o Vinícius vai vir falar sobre a terceira mensagem, e na terceira mensagem aparece a perseguição. Mas a perseguição depois de uma tentativa de aculturação. Então hoje, irmãos, o que a gente tem que ter cuidado? Hoje nós não estamos vivendo num período em que as fogueiras foram reacesas. Mas nós estamos vivendo num período mais perigoso. No começo do grande conflito, eu estou lendo o grande conflito com o Daniel, né, Daniel? Com os resgatados, né? Na linguagem dos resgatados. Toda noite a gente lê um capítulo ali antes de dormir. E aí, lá no grande conflito, Ellen White fala ali no comecinho daquele processo em que o povo de Deus foi perseguido no Império Romano e depois ele parou de ser perseguido para ser incorporado ao Império Romano. E ela diz mais ou menos assim: quando as fogueiras estavam acesas, aquilo era uma grande bênção. Estou parafraseando aqui. Aquilo era uma grande bênção se comparado com o prejuízo de quando o cristianismo começou a se envolver culturalmente com o paganismo. Ou seja, a igreja estava em melhores condições quando estava sendo perseguida do que quando estava sendo aculturada. E a gente está vivendo isso de novo. Nós estamos vivendo em um período que o cristianismo está se misturando com o paganismo. E quando isso não der certo para um povo, quando isso não for aceito por um povo, aí vai começar de novo a perseguição física. Vocês entendem? Isso já aconteceu na história. O povo foi perseguido, não deu certo, Satanás mudou a sua estratégia, começou a tentar se infiltrar na igreja, é isso que Ellen White diz no grande conflito, e depois, quando não deu certo, um povo ficou fiel, vieram as fogueiras da Idade Média. Isso vai acontecer novamente. Muito bem, aqui tem alguns paralelos textuais entre a Babilônia antiga e a Babilônia mística, tá bom? Ambas têm uma semelhança no significado do seu nome, ambas são uma organização apóstata, ambas têm caráter corrupto, ambas têm a intenção de governar o mundo inteiro, aí estão as referências bíblicas, ambas têm parcerias com líderes da terra, e ambas usam a mesma estratégia, como nós acabamos de ver. Então, vamos fazer um resumo aqui? A estratégia da Babilônia é impor uma cultura não bíblica, agora a Babilônia mística, tá? Essa que está vivendo, que está viva agora no tempo que nós estamos vivendo. Impor uma cultura não bíblica, confundir a cabeça dos cristãos. Essas são as duas primeiras estratégias. Quando eles perceberem que tem um povo que não aceita essa cultura não bíblica, que não aceita essa confusão, o que é que vai acontecer depois? A perseguição. A perseguição. Essa é a sequência de estratégias da Babilônia. E a Babilônia mística, segundo o texto bíblico, é a mãe dos movimentos apóstatas. Apocalipse 17:5, na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então, esse sistema religioso, a Babilônia, tem filhos e filhas, que são igrejas que aceitam esse tipo de doutrinas não bíblicas que ela prega. Muito bem, os cristãos do primeiro século já identificavam a Babilônia como sendo Roma. Isso não é uma coisa nossa aqui do século 21. Ok? Por exemplo, 1 Pedro 5,13 diz: aquele que se encontra na Babilônia. E Pedro estava escrevendo para os cristãos em Roma. Aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Então estava lá Pedro em Roma, falando que Roma era Babilônia. E se você olhar, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, você vai ver na nota de rodapé de Babilônia, falando que Babilônia é Roma.
Babilônia é Roma. Então, isso é um axioma entre os cristãos. Roma, ou Babilônia, é Roma, tanto no seu aspecto imperial, quanto no seu aspecto papal. Agora nós vamos passar para um segundo símbolo que tem na segunda mensagem angélica, que é esse vinho que a Babilônia serve. Porque a mensagem diz assim: caiu a grande Babilônia, que fez as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. O que é esse vinho da Babilônia? O que seria esse vinho? Muito bem. No Apocalipse você vê vinho unido à prostituição. E nós já vimos que essa prostituição é uma prostituição espiritual. Jeremias 25:15 diz assim: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue o cálice do vinho do meu furor, que está em minha mão, e faça com que bebam dele todas as nações às quais eu o enviar. Esse texto aqui é só para a gente perceber que vinho, na profecia, é uma coisa que é servida para as pessoas. No caso da Bíblia, doutrinas, tá bom? E Apocalipse 17:4 diz: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e das imundícies da sua prostituição. Novamente a gente vê aqui um cálice. Então, prostituição é uma linguagem apocalíptica para um relacionamento extraconjugal da igreja. Então, uma igreja prostituída é uma igreja que se desvinculou do noivo, Jesus Cristo, e está unido a outro noivo. No caso do Apocalipse, é o próprio dragão. Muito bem. Então, essa prostituição é uma prostituição espiritual. É uma prostituição que fala sobre doutrinas que não são bíblicas, crenças que não são bíblicas e são servidas para o mundo cristão. Olha o que Ezequiel 16:15 fala sobre Jerusalém, mas que nos ajuda a entender essa questão da prostituição. Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Então aqui a figura está muito clara, não é? Prostituição, do ponto de vista profético, é quando você deixa um princípio bíblico, um princípio do Deus verdadeiro, e se une a alguma coisa que não é de Deus. Portanto, o vinho da Babilônia são doutrinas não bíblicas. Então vamos entender aqui o que diz a segunda mensagem. Essa Babilônia que caiu, ela foi punida porque ela serviu doutrinas não bíblicas para o mundo. E eu quero gastar algum tempo aqui dando alguns exemplos de doutrinas não bíblicas que a Babilônia serviu para as suas filhas e tem tentado servir para todo mundo. Por exemplo, a Babilônia mística serviu, acho que não, acabou não indo aqui, acho que repetiu as coisas aí. Você me ajuda? Deixa eu ir passando aqui, ver se volta para onde eu estava. Vamos ver se volta, senão eu continuo aqui sem os slides. Eu acho que está repetindo aqui. Os slides acho que não baixaram todos aí. Mas vamos lá. Então nós temos algumas doutrinas que o mundo, que a Babilônia tem servido para o mundo. Por exemplo, a doutrina da imortalidade da alma. Essa doutrina da imortalidade da alma, ela foi elaborada, ela já existia antes de Roma. Você já encontra isso nos povos antigos, mas quando chega aqui em Roma imperial, especialmente Roma papal, você vai ter a doutrina da imortalidade da alma sendo divulgada de maneira muito forte. E especialmente quando une essa doutrina da imortalidade da alma com a filosofia grega que entrou com força na igreja. Especialmente com o platonismo,
que foi cristianizado por Agostinho, né? Se você já ouviu falar sobre isso, foi aí, né? Muito obrigado, então. Então, a doutrina da imortalidade da alma, a descrição dela é: quando uma pessoa morre, sua alma vai para o céu, o inferno ou purgatório. Então, o que eu estava dizendo, Agostinho, Santo Agostinho, ele cristianizou Platão. E o que Platão dizia? Platão dizia que existia o mundo das ideias, o mundo espiritual e o mundo físico. E que esses mundos eram separados. E que o mundo real, o mundo que tinha real valor, era o mundo espiritual, onde estavam as almas. E quando a alma cometia algum tipo de erro lá em cima, ganhava uma prisão, que era o corpo. Então, para Platão, o corpo seria a prisão da alma. E quando a pessoa morria, na verdade, a alma se libertava desse corpo, da sua prisão, e voltava para o seu local de origem. A doutrina da imortalidade da alma foi cristianizada para a Igreja Católica e está sendo servida para todo mundo. Amigos, hoje não é só a Igreja Católica que acredita que quando a pessoa morre, vai para o céu ou para o inferno. O purgatório ainda ficou ali com a Igreja Católica. Mas se você for em uma parte significativa das igrejas evangélicas por aí, você vai ver um pastor pregando que você, quando morre, vai para o inferno ou vai para o céu. Esses dias eu vi um pastor famoso dizendo assim: não se preocupe, porque um crente quando morre, ele volta para casa. Né? E as pessoas dizem: nossa, que lindo isso, né? Compartilha no Facebook, no Instagram. Não, o crente quando morre não volta para casa, ele vai para onde? Para o pó da terra. Para o mesmo lugar que o não crente quando morre, vai para o pó da terra. Mas a Babilônia tem servido isso. E eu vou passar rapidamente aqui pela teologia do que acontece com o homem quando morre, porque vocês conhecem isso. Mas a criação do homem é pó da terra, mais fôlego de vida. E aí você passa a ser uma alma vivente. É o que o texto bíblico diz. Então, se você tem medo de alma, saia correndo agora, porque eu estou vendo pelo menos umas 50, 60 almas aqui agora. Aí do seu lado tem uma alma. Porque para a Bíblia, nós não temos alma. Para a Bíblia, nós somos uma alma. E aí vem os textos bíblicos que falam sobre a alma que morre. Gênesis 2,16, Gênesis 3,4 vem a contrafação. Primeira vez que Satanás afirmou que a alma não morre. E aí ele vem servindo isso para muitas pessoas. E aí vem os textos bíblicos de Eclesiastes 12, Eclesiastes 9, que afirmam categoricamente que quando a pessoa morre, ela não tem consciência. Não volta para puxar seu pé na cama de noite. Não fica sofrendo por você. Não fica do céu olhando para você, ou não está sofrendo no inferno. Morreu, está em total estado de inconsciência. E a forma de que um morto volte a conversar com o vivo é pela ressurreição. Então o vinho da imortalidade da alma está sendo servido. Está difícil até de deixar o Daniel assistir filminhos de criança. Porque em praticamente todos agora você tem imortalidade da alma. O personagem morre e aí sai o espírito, não sei o quê, não sei o quê. A Turma da Mônica, que antigamente era o Cebolinha falando helado, né? Agora tem uma coleção completa da Turma da Mônica só para ensinar espiritismo para as crianças. Então está difícil, né? A Babilônia está servindo isso para todos. Outro vinho da Babilônia, o domingo como dia santo. E a gente viu que na primeira mensagem angélica já está lá o sábado como uma relembrança do sábado como dia sagrado. E aqui a gente tem, esse é um vinho da Babilônia. A Babilônia confeccionou, criou esse vinho e serviu para suas filhas. E amigos, não precisa a gente ir muito longe para perceber que o mundo evangélico bebeu desse vinho. Porque hoje a gente tem igrejas e mais igrejas, não só católicas, como igrejas protestantes, dizendo que o dia de adoração é o dia de domingo. Um vinho que a Babilônia serviu. A descrição é: Jesus teria mudado o dia de guarda do sábado para o domingo.
O quarto mandamento você conhece: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E no mandamento está claro que o sétimo dia é o quê? O sábado. Pode ser o primeiro dia da semana, gente? Pode ser o quarto dia da semana? Mas peraí, eu não posso escolher o meu sábado, gente? Não, meu sábado vai ser a segunda-feira. Pode não? Não pode, né? Por quê? Porque Deus disse que não pode. Se Deus tivesse dito assim, mas o sábado é o terceiro dia da semana, o que a gente ia guardar? Terceiro dia. Mas a Bíblia diz, o sábado é o sétimo dia. Então, não pode ficar escolhendo qual vai ser o meu sábado. Deus já escolheu. Você pode escolher a roupa que você vai vestir, você pode escolher o seu penteado, você pode escolher ter barba ou não. Michelson não ficou assim, parecendo um galã de Hollywood, né, com essa barba. Começou a faltar em cima, ele colocou aqui, né? Pois é. Mas olha, você pode escolher ter barba ou não. Falei de pouco cabelo, nada aconteceu, viu, pastor Marcos? É tudo tranquilo. Mas está aqui, Deus escolheu para a gente já. É o sétimo dia, é o sábado. E a gente viu que a Babilônia mudou. Aqui estão, queridos, todos os textos que falam sobre o domingo na Bíblia. Não vou lê-los com vocês, mas todos estão aqui. E nenhum deles diz para guardar o domingo. Nenhum. Se Deus fosse mudar o seu dia sagrado, ele teria avisado, ou não? Ele colocou uma lei, ele muda a lei e não avisa? Né? Está aí, todos os textos que falam sobre o primeiro dia da semana na Bíblia. E aqui tem um texto do livro História Eclesiástica. Olha o que diz esse texto. O sétimo dia continuou a ser guardado pelos seguidores de Cristo durante vários séculos. Contudo, ao lado do sábado, houve uma gradativa observância do que se tornou conhecido como Festival da Ressurreição, celebrado no primeiro dia. Essa observância data pelo menos da metade do segundo século. Então, quando o sábado foi sendo mudado para o domingo? A partir da metade do segundo século. Não tem nada a ver com a vinda de Jesus, primeira vinda de Jesus. Outro texto aí, História dos Concílios da Igreja, diz assim: no quarto século, no concílio de Laodiceia, decretou a observância do domingo como dia sagrado. Então, quem guarda o domingo não está guardando um dia bíblico, está guardando um dia que homens determinaram. Ok? Esse é o vinho da Babilônia. Quer ver outro vinho da Babilônia? Modelos não bíblicos de casamento. Esse é um vinho que a gente está vendo aí de maneira difundida em muitas filhas da Babilônia. Modelos de casamentos que não são bíblicos. E a descrição poderia ser: qualquer tipo de união conjugal é aceita por Deus. Só que não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis 2, 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí Jesus, em Marcos capítulo 10, 5 a 9, confirma que esse modelo de Gênesis é o modelo correto. E aqui Jesus disse, quando ele está falando sobre aquela questão do divórcio, ele diz: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Então Jesus confirma o modelo familiar de Gênesis. E novamente eu falo aqui para vocês, queridos, por que o diabo quer destruir a literalidade dos 11 primeiros capítulos de Gênesis? Porque se ele destrói lá, ele invalida aqui. Porque se Gênesis não for literal, Gênesis não serve como parâmetro teológico para você defender, por exemplo, a forma de família, de casamento que Deus estabeleceu. Aí você tem Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, que é um texto
que condena, por exemplo, as práticas homossexuais. Isso é claro na Bíblia. Qualquer forma de relacionamento sexual fora do que Deus estabeleceu é contra aquilo que a Bíblia estabelece, é pecado. Então, a Bíblia estabeleceu um homem para uma mulher tendo relacionamento sexual dentro do casamento. Qualquer outra forma de relacionamento sexual é pecaminosa. Pode ser masturbação, pornografia, adultério, fornicação, práticas homossexuais, todas as outras formas de atividade sexual fora do que Deus estabeleceu são pecaminosas. Mas esse vinho das formas de relacionamento sexual diferentes daquilo que a Bíblia diz, está sendo servido aí e até dentro do cristianismo, infelizmente. Quer ver outro vinho da Babilônia? A separação entre fé e obras. Isso é muito claro na teologia católica, né? O que importa é a graça de Deus, isso não tem nada a ver com a lei. A gente vê isso, de novo, uma união do platonismo com o catolicismo. Porque no platonismo o que valia era o que era espiritual, o que era físico não valia. E isso foi cristianizado por Agostinho, depois bebido por Lutero, que era um monge agostiniano, e depois servido para o mundo protestante. Hoje nós vemos por aí gente dizendo que não tem ligação entre graça e lei, entre fé e obras. Mas isso é vinho da Babilônia, servido para suas filhas. Efésios 2:10 diz que 2:8 a 10 diz que nós somos salvos pela graça para as boas obras. E a gente tem isso em vários lugares da Bíblia. 1 Tessalonicenses 1:3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Na Bíblia, queridos, fé sempre está ligado à obra. Não se separam. A fé bíblica sempre nos leva à ação. Ela é operosidade, ela opera, ela age. Fé e obras não se separam. Em Mateus 5,16, Jesus disse que as pessoas verão a luz de Deus diante dos homens pelas nossas obras. Então não tem divisão entre fé e obras, entre lei e graça. As duas coisas andam juntas na Bíblia. Você quer ver outro vinho da Babilônia que está sendo servido por aí? Teologia da prosperidade. E a descrição poderia ser: a bênção material é o grande objetivo de Deus para os seres humanos. Quando a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. João 16:33 diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A teologia que diz que aceitou Jesus e não tem mais problemas, aceitou Jesus e você vai ficar rico, aceitou Jesus e nunca mais você vai numa farmácia, não é bíblica. Porque no mundo tereis aflições, mas é vinho da Babilônia sendo servido. Você quer ver outro? Eu não coloquei aí, ou melhor, não apareceu aí, mas eu coloquei também a teologia da libertação, que nasce com a Igreja Católica. Né? A teologia da libertação diz que o objetivo do Evangelho é uma revolução social. E a teologia da libertação nada mais é que marxismo cristianizado. E esse vinho da Babilônia, se você puder encontrar aí os próximos slides, eu te agradeço. Está procurando aí? Esse vinho da Babilônia está sendo servido. E foi servido para a igreja evangélica. Na igreja católica chama-se teologia da libertação. E na igreja evangélica chama-se como? Teologia da missão integral. Já ouviram falar disso? Teologia da missão integral é o nome evangélico da teologia da libertação. É vinho da Babilônia sendo servido para as pessoas. Muito bem, mas eu preciso terminar. E eu quero terminar falando da queda da Babilônia. A queda da Babilônia, que está sendo anunciada aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 8, caiu a grande Babilônia, foi uma queda gradual, assim como foi o poder que ela adquiriu foi gradual. Você tem ali desde o primeiro século
a igreja romana tomando força, até você chegar no decreto de Justiniano em 533 e na efetiva tomada do poder em 538, quando começam os 1260 dias. Está aqui só para você, eu já falei sobre isso, né? E só um texto aqui para a gente perceber que a teologia da libertação não é bíblica, porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus ministros se empenhariam por mim. Então, Jesus não veio para cá fazer revolução social. Jesus veio para cá salvar pecadores. Ricos, pobres, negros, brancos, todos. Jesus não tem preferência por pobres, como diz a teologia da libertação. Muito bem, e a queda da Babilônia? Apocalipse 14:8 diz que a Babilônia caiu, né? E aí eu quero caminhar para o final aqui. A queda de Babilônia é um evento de cunho espiritual. E como eu disse para vocês, ele é gradual, né? Babilônia, ela começa a sua história de empoderamento. Eu nem gosto dessa palavra porque ela tomou outra conotação, né? Mas vou usar aqui. O empoderamento da Babilônia, ele foi gradual, ao longo de séculos. Mas lá em 1798, quando terminam os 1260 anos, você tem a ferida mortal. Quando o general Alexander Berthier prende o Papa Pio VI, e aí você tem a ferida mortal na Babilônia, que depois vai ser recuperada, mas no final de tudo a Babilônia vai cair. Portanto, uma queda progressiva à medida que a verdade é restaurada. E aí a gente tem essas duas imagens que são muito fortes no Apocalipse. A mulher vestida de sol sobre a lua, representando a igreja de Deus, e a mulher vestida de púrpura sobre a besta e suas cabeças e seus chifres, representando a igreja apostatada. Muito bem, eu quero ir para o final aqui, perguntando qual é a atitude do verdadeiro cristão em relação à Babilônia. Nós vimos que a Babilônia está aí, está servindo o seu vinho, mas como é que deve ser a atitude do cristão em relação à Babilônia? E para responder isso, eu quero voltar com vocês lá para a Babilônia literal. Daniel e os seus 3 amigos na Babilônia. Como foi que eles agiram lá, para que a gente pudesse aprender aqui? A imagem de ouro que Nabucodonosor se levantou, que Nabucodonosor fez, se levantou na Campina de Dura. E aqueles 3 jovens tomaram a mesma atitude que Daniel tomou aqui em Daniel 1, 5-7. Aqui diz: o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E mudou o nome deles. O que foi que eles fizeram? Daniel 1:8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aí você vai para Daniel capítulo 3. Todos se ajoelharam diante da estátua, ou da imagem. E aqueles 3 disseram o seguinte: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Como é que a gente age diante da Babilônia? Os verdadeiros filhos de Deus decidirão não se contaminar com a Babilônia. Amém? Queridos, a Babilônia está aí, servindo o seu vinho. Suas filhas estão aí. Há uma pressão sobre o cristianismo, há uma pressão sobre a igreja adventista, para que a gente beba do vinho da Babilônia. E o que a gente vai dizer para a Babilônia? Nós vamos dizer a mesma coisa que os 3 disseram lá na fornalha. Se o nosso Deus quiser nos livrar da perseguição, Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não adoraremos a imagem da Babilônia. E sabe o que é mais lindo disso tudo? É que quando os 3 jovens foram lançados na fornalha,
Eles foram lançados amarrados. E quando Nabucodonosor olhou, tinha 4 passeando, diz a Bíblia, dentro do fogo. E o quarto, sabe quem era? Jesus Cristo. Amigos, por enquanto a Babilônia está tentando nos aculturar. Mas vai chegar um momento que ela vai nos perseguir. E sabe por que a gente vai se manter firme? Porque no meio do fogo da perseguição, nós passearemos com Jesus. Que Deus nos ajude a nos manter firmes no povo de Deus. Se você puder, feche seus olhos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa advertência que o Senhor nos faz na segunda mensagem angélica. Nós queremos, como aqueles jovens lá na Babilônia, nós queremos ficar firmes ao teu lado. Custe o que custar. Deus, nos dá firmeza na tua palavra, para que nunca nós nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.